Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é... É um prazer tê-lo aqui novamente. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre diversidade de ecossistemas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Ah, que tema legal! Eu amo a aula de hoje, sabe por quê? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer mais desse Brasil lindo do qual fazemos parte. Vamos conhecer os ecossistemas brasileiros. E o que é um ecossistema? Ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, ou seja, por seres bióticos, como animais, plantas e micro-organismos, e os componentes abióticos de um determinado local, ou seja, elementos físicos e químicos, como a água, os minerais e o solo. Em resumo, é o conjunto de fatores bióticos e abióticos que interagem em uma determinada região. Esses nomes bióticos e abióticos te confundiram? É fácil. O bio de bióticos significa vida. Logo, fatores bióticos são fatores ligados à vida, como animais, vegetais e micro-organismos. Já o A de abióticos significa sem. E se o A significa sem e bio significa vida, então fatores abióticos são fatores sem vida, como a água, minerais e solo, por exemplo. Quando falamos em ecossistema, podemos nos referir tanto aos fatores bióticos e abióticos de um local pequeno, como um aquário ou lago, até a locais enormes, como a floresta amazônica. Independentemente do tamanho, para que seja considerado um ecossistema, é necessário que haja uma interação entre os fatores bióticos e abióticos desse ecossistema. Os fatores bióticos afetando fatores abióticos e vice-versa. Os principais fatores abióticos que determinam o ecossistema são clima, relevo, tipo de solo, quantidade de chuvas, variações da temperatura ao longo do ano e intensidade dos ventos. E o conjunto de fatores bióticos de um ecossistema, ou seja, os seres vivos, é chamado de comunidade. Para fixar, agora eu quero que você pense em um aquário como este da imagem. Você acha que ele é um ecossistema? Sim? Não? Se lembre dos conceitos que acabamos de estudar. Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, fatores bióticos, e não vivos, fatores abióticos, de um local, e eles interagem entre si. Um aquário possui fatores abióticos específicos? Sim. A água, a temperatura, as pedras, etc. Agora, um aquário possui fatores bióticos? Sim, também. Estes seriam os peixes e alguns micro-organismos que possam estar na água, não é? Portanto, o aquário é um ecossistema, sim. E se, por outro lado, você pensar em algo maior como a Amazônia? A Amazônia também possui seus fatores bióticos e abióticos característicos que interagem entre si naquela região, correto? Lá, o clima é de um jeito específico, por exemplo. E tem macaco sauim de coleira, que é típico da região. Isso é só para você ter uma ideia de como a Amazônia possui seus fatores bióticos e abióticos característicos e que eles interagem entre si naquele local. Portanto, a Amazônia é um ecossistema também.
Perceba, no nível micro como um aquário ou no nível macro como a Amazônia, temos um ecossistema em cada. Portanto, o que determina é o seu olhar sobre o local. Claro, né, que falando em Amazônia e tendo em mente a dimensão dela, sabemos que a Amazônia possui muitos ecossistemas englobados. Sabendo disso, podemos nos referir a ela como ecossistema pela ideia inicial, ou ainda como bioma ao visualizarmos que biomas são grandes áreas ecológicas com características semelhantes. Você conhece os ecossistemas brasileiros? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Pantanal, Mata de Araucárias, Mangue e Pampas. Perceba no mapa do Brasil de distribuição dos ecossistemas como a Amazônia está na maior parte do território. Você ficou assustado ou assustado vendo esse mapa? Ficou pensando por que existem tantos ecossistemas no Brasil? Lembre-se de que o Brasil é um país continental e, portanto, é muito grande. Isso faz com que ele tenha condições de clima e solo muito variáveis, conferindo diferentes condições ambientais. O resultado é o surgimento de diferentes ecossistemas. Vamos conhecer cada um desses 9 ecossistemas, iniciando pela Amazônia. A Amazônia é o maior ecossistema do Brasil, correspondendo a quase 50% do território nacional. Engloba os estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia em suas totalidades. Ainda abrange parte do Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Possui um clima quente e úmido com temperaturas entre 20 e 41 graus Celsius e grandes quantidades de chuva. Quanto à flora, estima-se que 30 a 40 mil espécies façam parte da Amazônia. Como exemplos temos sumaúma, castanheira do Brasil, seringueira e guaraná. Alguns exemplos de fauna da Amazônia são o gato maracajá, gavião real, a ariranha, o acari e macaco-aranha. Um outro ecossistema é a caatinga. A caatinga possui 10% do território brasileiro e engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido com temperaturas que vão de 21 a 24 graus Celsius e poucas chuvas. Quanto à sua flora, a vegetação é adaptada ao clima seco, com variações ali para armazenar água. Uma planta exemplo é o mandacaru. Alguns exemplos de animais típicos da caatinga são preá, veado, calango e iguanas. E o cerrado? Quem aí já foi e já viu o cerrado, não é? O cerrado possui árvores de pequeno porte e espaçadas. Ela ocupa a região central do Brasil e engloba os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo e Paraná. O clima é quente e as temperaturas vão de 21 a 27 graus Celsius. É um quente diferente do nosso daqui do Amazonas. As plantas da região são, em sua maioria, gramíneas e plantas herbáceas. As árvores existentes possuem raízes longas, troncos retorcidos e casca grossa. Um exemplo de planta típica é o ipê. Já alguns animais importantes do cerrado são lobo-guará e sussuarana. A Mata Atlântica, que já foi tão retratada em diversos filmes, não é? Está localizada entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul.
é um dos ecossistemas mais devastados do Brasil. O clima é subtropical úmido. E, no geral, as plantas da região possuem folhas largas e perenes. Alguns exemplos são o ipê e o pau-brasil. Quanto à fauna, alguns animais característicos são jaguatirica e mico-leão dourado. Mata dos Cocais. Para alguns pode ser novidade esse ecossistema. Ele é uma floresta transitória entre a floresta amazônica e a caatinga. Ela engloba os estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. A temperatura anual é em média de 26 graus Celsius e muitas chuvas acontecem por lá. A vegetação é caracterizada pela presença de palmeiras, em especial o babaçu, que tem importância econômica para a região. Alguns animais característicos desta região são arara vermelha, gavião-rei e ariranha. E o Pantanal? O Pantanal está localizado em parte do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. É um dos biomas com maior diversidade de plantas e animais. Ele é uma planície que, em determinados momentos do ano, se inunda. Possui um clima tropical com temperaturas que vão de 21 a 32 graus Celsius. Já quanto à flora, uma planta que é bastante característica é a palmeira carandá. E dentre os vários animais que são característicos da região estão os famosos tuiuius, os socós e as saracuras. E as matas de araucárias, hein? Nossa, que planta linda! A mata de araucária engloba os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As estações do ano são bem definidas, com invernos extremamente frios e verões super intensos e quentes. Em sua flora, a espécie mais representativa é a araucária, que dá nome ao ecossistema. É uma árvore muito linda mesmo. E a sua fauna apresenta tucanos, beija-flores e guaíbas. Como exemplo, os manguezais. Eles são ecossistemas de solo lodoso e salgado que ocorrem no litoral. Portanto, ele ocorre por toda a costa brasileira. Quanto à flora, a vegetação principal é chamada de mangue, englobando mangue vermelho, mangue branco e mangue preto. É muito comum encontrar nessas áreas caranguejos, moluscos e aves. Pampas ou campos sulinos. Quem aí já viu? É o ecossistema predominante no estado do Rio Grande do Sul. É lindo também. Ele possui um clima subtropical bem característico, com as estações do ano bem definidas. Sua flora é principalmente composta por gramíneas e arbustos. Já a sua fauna possui muitos joãos de barro, veado campeiro, preá, entre outros animais. O Brasil é realmente muito rico, não é mesmo? Agora chegou aquela hora de fixarmos o que aprendemos. Chegou qual hora? A hora da atividade. Atividade 1, uma atividade do Brasil Escola adaptada. O Pampa possui uma especialidade geográfica muito específica. Qual estado está localizado no ecossistema Pampa? Temos aí 5 alternativas. Letra A, Paraná. B, Mato Grosso do Sul. C, Tocantins. D, Rio Grande do Sul. E letra E, São Paulo. Qual alternativa que você deve marcar? Tempo para você?
A alternativa correta é a letra D, Rio Grande do Sul. Atividade 2, Mundo Educação Adaptado. Os principais ecossistemas brasileiros são, temos aí 5 alternativas. Letra A, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. B, Mata de Galéria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Igapó. C, biomas costeiros, campos, pampas, pradarias e Mata Atlântica. D, manguezal, pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerradão e Campo Sujo. E letra E, mata de várzea, mata dos cocais, mata de araucárias, Pantanal e Cerrado. Lembre-se do que estudamos na aula de hoje. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra A. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Vamos à próxima atividade. Atividade 3. Uma atividade da Unesp de 2014. Vamos lá. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma. Então, você lembrando de alguns tópicos da nossa aula, você vai conseguir responder essa questão, né? Ele fala acerca do território brasileiro, da ocupação. Então, 5 alternativas aí para você ver qual é a correta. Então, letra A, Cerrado, B, Mata Atlântica, C, Pampa, D, Caatinga e E, Amazônico. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra E, Amazônico. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos a diversidade de ecossistemas do Brasil. Caracterizamos os principais ecossistemas brasileiros quanto à localização, clima, flora e fauna. Quais são eles? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Pantanal, Mata de Araucárias, Mangue e Pampas. Esta aula terminou, mas eu te aguardo na próxima, ok? Um grande abraço, tchau!